Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Na presença do senhor governador do estado, Eduardo Leite, damos início à solenidade de apresentação do projeto Cais Mauá. De imediato passamos a palavra ao secretário de Parcerias, Leonardo Busato, para fazer uso da palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, governador Eduardo Leite, boa tarde os colegas do BNDES, diretor Bruno, Osmar, saudar todos os colegas do BNDES, consórcio, no nome do João, que é o líder do consórcio aqui também, saudar aqui o nosso secretário César Schirmer, secretário municipal Germano Brem, secretário estadual Costela, secretária Beatriz, o secretário Cláudio Gastal, diretor Bruno, presidente Clima, saudando aí essas autoridades, gostaria de saudar todas as demais autoridades e os presentes. Aqui nós estamos num momento, e eu não vou me alongar, porque é um momento extremamente simbólico, histórico e importante. É onde a gente apresenta para todos, Estado do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, uma proposta estruturada, bem construída, que contou com uma parceria do BNDES, um consórcio extremamente qualificado, de finalmente fazermos a revitalização desse símbolo da cidade de Porto Alegre do estado do Rio Grande do Sul, que é o Cais Mauá. Um local em que a cidade de Porto Alegre e os gaúchos, por muitos anos, viraram as costas. Não por culpa delas, mas porque tinha uma barreira, tem uma barreira. Uma barreira física, que é o muro, e uma barreira psicológica, que é um local deteriorado, um local que não tem atrativos, um local que hoje não atrai as pessoas a irem até lá. Então, esse é um momento extremamente importante. Aqui eu queria saudar e reforçar a coragem do governador de eu assumir, propor a rescisão de um contrato que não ia atingir o objetivo, que era revitalizar, e propor uma nova modelagem. Uma modelagem alinhada com os projetos que deram certo no mundo, de revitalização de uma área tão importante e simbólica, em que em várias cidades do mundo é o principal cartão postal, que é o Cais, ao lado do rio. Então, reforçando aqui, saudando mais uma vez a coragem do governador e a liderança de acreditar nesse projeto. Queria mais uma vez agradecer a todos, espero que todos aqui fiquem satisfeitos, assim como nós estamos com um trabalho que chegou até aqui. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas acho que aqui vai ser possível enxergar o nosso futuro, o futuro da cidade, o futuro do estado do Rio Grande do Sul, e que nós todos, os nossos filhos e netos, possam voltar, como já foi no passado, a usufruir esse espaço tão importante, tão simbólico, tão bonito, que é o Cais Mauá de Porto Alegre. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o senhor diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do BNDES, Bruno Laskowski. Tira macho? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, governador, secretário Busato, em nome de quem cumprimento todos os demais secretários, empresários, consórcio aqui na figura do João, todo o time do BNDES, o Osmar me ajuda aqui, o Osmar, a Daniela, quem mais? A Isabela, o Maurício, o Hamilton e o Brandão. Esse é um projeto muito importante. Ele é importante em várias dimensões, mas também muito importante para o BNDES. Esse é um marco na estratégia do BNDES, no sentido de fazer a desmobilização de ativos imobiliários. A gente sabe que o país tem dois grandes desafios, governador. Aliás, vários, mas dois a gente aponta, que é o desafio da produtividade da economia brasileira e o desafio social do Brasil, a desigualdade existente no país. Esse projeto, a gente entende que endereça, na sua medida, essas duas grandes questões. Ele gera emprego, ele gera investimento e ele abre o cais para a cidade. Eu sei que a imprensa quer dar spoilers, se tira o muro, se não tira o muro, mas eu acho que tem que ser muito assertivo. Sim, é importante abrir, convidar. Esse é um espaço público, é um espaço das pessoas. E as pessoas precisam de ativos tangíveis e também dos ativos intangíveis. Esse projeto já nasce com conceitos, socioambientais, ele nasce conectado, ele nasce
pensando, né, na última milha e no impacto que a gente pode gerar. A gente está muito feliz, eu acho que esse é vou tentar, né, aqui não ser tão orgulhoso, mas o projeto está muito bonito, acho que mérito aqui do consórcio, do time, né, do BNDES e do time do Estado e da Prefeitura. Acho que é um bom exemplo de parceria, né, do público e do privado, e a gente tem certeza que é um marco e, com muito orgulho, essa parceria que a gente tem com o senhor governador e com todo o Estado. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor chefe do Departamento de Estruturação de Projetos Imobiliários do BNDES, Osmar Carneiro Guimarães de Lima, para fazer a apresentação do projeto Cais Mauá. Bom, boa noite. Acho que já é boa noite. Não, boa tarde ainda. A gente vai ficando perdido aqui, realmente está uma tempestade lá fora. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, aí no nome do governador, saudar todas as autoridades presentes, mas também todos os meus parceiros de projeto, tanto o consórcio, mas o Estado, a Prefeitura. A gente vem trabalhando muito nesse projeto. Chegamos numa etapa muito importante dele. Estamos muito felizes de apresentar essa etapa, esse marco de um projeto tão importante que a gente vislumbra não só para o Estado, para a cidade, mas também para o BNDES. Sem mais delongas, eu vou adentrar na apresentação, vou falar um pouco inicialmente sobre o projeto, então onde a gente está, o que a gente tem para percorrer, e depois a gente vai entrar efetivamente no Masterplan. Então, só citando, porque é sempre muito meritório trabalhar com pessoas boas. Aqui a gente tem o consórcio que vem trabalhando com o BNDES, liderado pela Pátria Invest, o Machado Meyer Advogados, a Radar PPP, os times de arquitetura da Alpian Arquitetos e a ZBL, a 380 volts na comunicação, Caruso fazendo toda a parte ambiental e a APSI nos laudos de avaliação. O tamanho desse consórcio demonstra a complexidade que é um projeto desse tipo, né? São muitas frentes envolvidas, todo mundo tendo que trabalhar junto para chegar num resultado satisfatório. E do que a gente está falando hoje, né? A gente está falando do Cais Mauá, um patrimônio do Estado, com mais de 180 mil metros quadrados, e como muito bem colocado pelo secretário Busato, esquecido no coração de Porto Alegre. Então, a gente tem ali uma joia, bem no centro histórico, e eu tive a surpresa, né, de descobrir que a maior parte das pessoas da cidade que tem idade parecida com a minha, nem nunca visitaram. Muita gente não sabe que existe. Então, a gente falava, estou fazendo um projeto lá no Porto. Que Porto? Aonde? Não sabe nem que tem atrás do muro. De tanto tempo que não se fala, não se visita, não se consome aquela paisagem maravilhosa. E uma visão geral, né? Aqui acho que a gente começa por uma visão bem geral para entender a dinâmica do cais, né? Então eu vou começar lá da ponta do gasômetro, que apesar de se chamar setor 1 gasômetro, não envolve a usina do gasômetro, né? Onde hoje sim tem uma operação acontecendo e que talvez tenha sido onde começou a dar um gostinho de volta para a população do que é habitar e usar aquele espaço, né? Então lá a gente já tem o A7 funcionando. Depois a gente vem andando para cá no setor 2A, setor 2B, ainda de armazéns, e termina na outra ponta com as docas, são 3 docas, né? Enfim, onde na ponta mais externa aqui a gente tem o frigorífico e tem uma praça belíssima ali, que também fica escondida atrás de um muro, com umas estátuas belíssimas. Então, bastante coisa interessante para se trabalhar. E estamos falando de 3,3 quilômetros de orla, né? Então, não é um espaço pequeno, dá para fazer muita coisa num espaço desse tamanho. Do ponto de vista do projeto, onde a gente está, né? Então, hoje a gente vem apresentar o resultado de uma longa jornada de diagnósticos e consolidações e discussões
que foram todos esses primeiros trabalhos executados aqui na primeira coluna, que culmina num master plan. O master plan materializa todo esse trabalho e se segue com o aprofundamento das análises de viabilidade. São várias viabilidades, né, de todas as naturezas. É nessa etapa que a gente está. A gente, obviamente, já está bem avançado para ter toda a tranquilidade de apresentar o master plan, e agora a gente vai fazendo o refinamento para seguir adiante. Do ponto de vista de cronograma, né, então, aqui tem um pouco de linha do tempo. Os estudos tiveram início lá em maio, né, desse ano, de 2021. A previsão do término dos estudos é janeiro de 2022. Na sequência, a gente começa uma etapa de análise pelos órgãos de controle, durante a qual a gente tem consulta e audiência pública. Na sequência, a gente publica o edital, realiza o leilão e segue para a assinatura do contrato. O conceito do projeto, né? E aí eu vou fazer um link aqui com a fala do Bruno, né? Que já colocou algumas questões importantes, né? Antes até de entrar nisso aqui, eu vou trazer um ponto que acho muito relevante da gente destacar, né? A gente está falando de um projeto que, por essência, tenta trabalhar ou atualizar uma tecnologia de proteção que foi utilizada na década de 70. Então, na década de 70, alguém, ou enfim, um grupo de pessoas, né, identificou que uma boa tecnologia de proteção para a cidade, dentro de todo um conceito, era a colocação do muro. E assim o fez. Isso teve uma consequência. A consequência está aí, né? O ativo ficou do outro lado dessa barreira, mas a gente chegou em 2021, né? Então, nos parece razoável rediscutir se agora a gente tem tecnologia e soluções mais adequadas para aquele ativo. E daí nasce o projeto, né? Então, será que existe uma tecnologia que vai permitir que a gente disponha ou traga de volta esse ativo para dentro da cidade? E a nossa resposta é sim, né? E não só a tecnologia de proteção, mas toda a tecnologia urbanística, toda a tecnologia de conectividade, toda a economia está mudando. Então, assim, embarcar esse projeto dentro desse universo novo é que permite devolver o Cais Mauá para a cidade de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo do projeto foram os diálogos com a sociedade. Foram realizados 7 workshops entre junho e julho de 2021, com 235 participantes, mais de 100 reuniões presenciais e remotas, 2 pesquisas de opinião online. Enfim, aqui tem um pouco do perfil dos participantes desses workshops. Sociedade civil, entidades de representação, operadores náuticos, empresas, cooperativas, enfim, todo tipo de interessado, todo stakeholder participou, e aí a gente coletou informação para que a gente pudesse ouvir e tentar contemplar nesse trabalho que a gente apresenta hoje. Obviamente, essa conversa não se encerra hoje, né? A gente ainda tem um longo período de conversa com a sociedade. E as premissas, né? Isso nos leva ao conjunto de premissas do projeto. Então, primeiro, é um novo espaço urbano de acesso e uso público. O ativo hoje ele é público, mas o acesso é restrito. Então, assim, trazer de volta o acesso e uso público naquele espaço. A substituição parcial do muro por um sistema mais moderno, com proteção equivalente e que também proteja o cais. Porque hoje o muro protege a cidade, mas ele não protege o cais. Então, de nada adianta fazer investimento no cais hoje, porque continua em risco o investimento lá feito. Então, um sistema que proteja também o cais. A revitalização do patrimônio histórico e cultural, o fomento à cultura, ao turismo, empreendedorismo e as atividades relacionadas à economia criativa. Aqui é trazer uma economia atual para dentro daquele espaço. A promoção de uso e ocupação contínuos de toda a área do cais. E aqui entra uma discussão que a gente sabe que é muito relevante na cidade, sobre a existência ou não de residencial naquela área. Mas para que a gente não tenha movimentos pendulares, a gente precisa dar vida ao cais. A gente precisa ter educação, a gente precisa ter economia, a gente precisa ter gente, a gente precisa ter residência. A atratividade aos parceiros privados e sustentabilidade econômica e financeira, obviamente. O incentivo à mobilidade por meio de ciclovias, equipamentos de mobilidade sustentáveis e caminhadas, e a integração com um programa de reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui um trabalho muito forte junto com a Prefeitura, a quem eu
saldo aqui na figura do secretário Schirmer, secretário Germano, enfim, toda a prefeitura que vem trabalhando muito fortemente com a gente para que esse projeto tenha sucesso. E falando do sistema de proteção, né? Então agora vamos entrar aqui no projeto, né? O sistema de proteção, hoje, o que a gente tem o muro é essa linha que está em parte laranja e em parte verde. Qual é a nossa proposta? É que a parte que hoje está verde seja removida, mas que seja removida sendo substituída por toda aquela linha azul. E aí vem a pergunta, por que a gente não vai tirar toda a parte, né, que fica contida dentro do espaço azul? Porque tem a Transurb naquele outro espaço laranja. Então, não adiantaria tirar, e pelo contrário, a gente criaria um problema operacional, porque você deixaria o trem exposto. Mas, por outro lado, ao colocar todo o sistema de proteção em azul, a gente já prepara para que, se em algum dia exista uma solução ou alguma decisão de mudança naquele curso da Transurb, naquele pedaço, que aquela parte também já esteja protegida. Então, se em algum momento houver alguma mudança futura, num futuro daquela parte da Transurb, o sistema já está todo construído. Então, o projeto já trabalha com uma possibilidade futura desse tipo. E aí uma primeira visão do que é esse sistema alternativo, né? Então, o começo da ideia desse sistema alternativo. A primeira coisa o muro hoje tem 3 metros, né? Então, por que não elevar o piso lá no cais, lá na ponta? Não em 3 metros, mas em 1,5 metro, né? Por meio de jardins e escadas, que é o que a gente vê aqui, de forma que você tem um passeio e aquilo ali já eleva em algum grau. E em cima disso, utilizar barreiras removíveis, né? Barreiras temporárias, que só precisam ser colocadas quando se vislumbrar um evento, enfim, extremo de uma enchente. Lembrando que a enchente no Guaíba não ocorre de uma hora para outra, ela pode ocorrer ao longo de dias, então tem monitoramento para isso. Então há tempo hábil de montar barreiras removíveis que não precisam ficar lá permanentemente. Aqui alguns dos exemplos de sistema de proteção existentes no mundo. A gente trouxe 4 deles e vem trabalhando, inclusive trabalhando com os órgãos aqui do Estado, IPH, enfim, para fazer as análises técnicas. Em primeiro lugar, tem que ser um sistema com proteção equivalente, né? Acho que isso é muito importante. E aí, enfim, tem toda a questão de custo e benefício, partindo do pressuposto que tenha uma solução de proteção equivalente. E aí, ao retirar o muro, o que a gente cria, né? A gente cria permeabilidade, a gente cria integração. A cidade o Cais Mauá passa a integrar novamente a cidade. Aqui a gente tem todos os pontos claros de permeabilidade, obviamente lá onde a gente ainda tem a Transurb, a gente ainda não consegue construir plenamente essa permeabilidade. Tem a passagem subterrânea, né, e a gente contempla no estudo que aquilo seja de alguma forma melhorado, para que a gente ainda garanta algum nível de permeabilidade nesse sentido. E aqui os usos, né? As letrinhas estão bem pequenas, a gente tentou trazer o máximo de informação, eu vou tratar um pouco aqui do conceito, e aí quando eu passar aqui para o Renato, ele vai fazer setor por setor, então vai ficar bem mais claro, tá? Mas começando lá da ponta do gasômetro, ali é uma área onde a gente primeiro entende que é a parte que deveria ser guardada ou resguardada para contemplação, para os esportes náuticos. Enfim, a gente tem uma solução ali que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, para educação náutica, pequenas questões gastronômicas, pequenos comércios, mas também a vocação que hoje já tem, né? De centro gastronômico, comercial e de cultura e entretenimento. Então, ali a gente prossegue na linha do que já vem sendo tratado hoje, com uma visão um pouco ampliada. Entrando ali no azul, né, no A3 e no A4, 2 pavilhões de exposições e eventos, né, uma possível integração ali no meio, enfim, entre o A2 e o A3, né, o A1 e o A2, um complexo tecnológico, estão trazendo tecnologia e espaços para desenvolvimento de base tecnológica ali dentro. Ao redor do pórtico, né, os galpões A e B, dedicados à arte, cultura, artesanato e gastronomia local, trazendo questões locais, né, de desenvolvimento e da cultura local. O prédio, que é o prédio administrativo hoje, né,
virando para alguma coisa de co-living. Então, assim, entendendo que a gente tem uma nova tecnologia, né? Então, um complexo tecnológico, startups e empresas de base tecnológica, faz sentido que você tenha espaços de permanência reduzida, porque combina com esse tipo de atividade. E aí a gente chega no B1, né? Onde a gente tem, acho que é o B1, né? Onde a gente tem ali um outro centro de alimentação e conveniências que também serve de suporte, né, para a parte operacional, os dois últimos armazéns aqui, que ficam com as partes operacionais da SPH, dos bombeiros e os operadores náuticos onde já estão. E aí, por fim, a gente chega nas docas, né? Nas docas, a gente modelou um desenho onde a gente tem 70% de empreendimentos residenciais e 30% corporativos, hotéis e comerciais no térreo, né, nos térreos, e fizemos isso em várias fases, né? É importante dizer que ali existe o frigorífico, que é inventariado, né, tombado, mas, enfim, ele tem que manter a sua estrutura externa, e aí a gente desenha alguns possíveis usos, como um centro cultural, museu, espaço multiuso para o frigorífico. Bom, agora a gente vai entrar no Master Plan, e antes de passar a palavra para o Renato, que é o nosso arquiteto, só queria trazer um pouco da visão, né? E eu vou fazer aqui, e quando a gente migrar lá na frente para as docas, eu vou falar de novo dessa visão. Quando a gente fala do setor do gasômetro e dos armazéns, a gente está falando de uma concessão. O que significa uma concessão? Significa que esse ativo permanece de propriedade do Estado, está sendo concedido para um parceiro privado e que, portanto, esse parceiro privado obedecerá regras estabelecidas em contrato e em cargos, tanto do ponto de vista da sua ocupação, quanto do ponto de vista do que ele pode desenvolver ou não. Obviamente que existe um trade-off entre amarrar demais o parceiro privado ou amarrar de menos. Aqui o que a gente trabalha junto com o poder público e com os parceiros privados é o equilíbrio entre o interesse público e a atratividade do setor privado. E é nisso que a gente vem construindo, e aí acho que agora eu passo a palavra, chamo aqui o Renato Dalpian, da Dalpian Arquitetos, que vai fazer aqui a apresentação do Master Plan propriamente dito, vai entrar aqui no detalhe, e aí a gente segue, eu volto na sequência aqui para completar a apresentação. Boa noite a todos. Me permitam tirar a máscara, que é um pouco melhor para a gente conversar. Governador, autoridades e todos os presentes, é um prazer estar aqui. É um prazer e uma honra também participar desse, juntamente com o consórcio BNDES, desse projeto de grande importância para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Passando rapidamente, essa é uma vista geral do Master Plan. A ideia é particularizá-lo dentro dos 3 setores agora, no meu desenvolvimento da apresentação, a partir do setor do gasômetro, o setor dos armazéns e o setor das docas. Existe ali uma colocação que eu acho importante, que já de partida, colocá-la, que dos 180 mil metros quadrados hoje dessa área do cais, aproximadamente 149 mil, ou seja, 82% dessa área, é uma área de fruição pública. Nós estamos estabelecendo o nosso projeto de modo a poder viabilizar um modelo possível, plausível e também oferecer à cidade o equivalente a quase 21 campos de futebol nessa área central de áreas livres, de áreas de uso público. Começando pelo setor gasômetro, essa é a situação atual, em que o gasômetro, como um edifício referencial, simbólico, histórico da cidade de Porto Alegre, tem uma relevância muito grande. E essa área toda é uma área de apreço por parte da comunidade de Porto Alegre, por parte do gaúcho, de um modo geral. Então, procuramos ser muito cuidadosos no nosso desenvolvimento do projeto nessa área, de modo a respeitar o patrimônio existente e poder inserir espaços naquilo que chamamos desse novo setor de lazer, deleite e contemplação.
Avançando um pouco rapidamente, na antiga Praça da Cadeia, junto ao gasômetro, propomos uma Praça do Cais, que é um grande espaço de contemplação, de lazer não programado e percursos, que será reforçado na sua vegetação para poder se transformar numa praça, né? Na verdade, ao se retirar ou substituir o muro por um outro sistema de proteção, o que nós temos? Nós temos toda essa área do cais voltada diretamente para a cidade. A cidade passa a ganhar a sua memória, que ela estava esquecida, se a gente pode dizer assim, por trás desses muros de proteção. Então, propomos reforçar atividades que hoje já estão ali, o lazer e recreação náutica. Estamos propondo uma nova uma Praça das Águas, que é uma praça que, juntamente com um deck de contemplação, ela se oferece ao uso público, com uma série de espelhos d'água, de fontes que brotam no chão, e situações, principalmente durante os períodos do dia dedicadas à família, e à noite isso vai até se tomando alguma outra dimensão, juntamente com um edifício de serviço e educação bastante respeitoso nas suas alturas, procuramos fazer, dedicados a essas áreas de serviço, educação, escola náutica, bares, gastronomia, essa gastronomia pequena, né, essa gastronomia que ela vai se transformando quando entra à noite, como uma gastronomia um pouco boêmia, talvez reforçando juntamente com a SET, que ele preserva as suas características hoje de uso, que são dedicadas à gastronomia. E um bolsão de estacionamentos, se tirando o muro, ele se distribui de modo a poder suprir as necessidades de vaga dessa área, ele se distribui procurando respeitar o máximo a vegetação existente. Essa é uma leitura já, na verdade, uma foto-inserção, né? Aqui logo na frente a gente vê a Praça do Cais, todo o deck de contemplação ali, com a Praça das Águas, o edifício, que ele é transpassado pelos fluxos de pedestres, e também buscamos uma forte relação dessa área com a Praça Brigadeiro Sampaio, na frente, criando uma barra, uma faixa que a gente chama de mitigação de travessia, uma delas frontal a esses dois espaços verdes, de modo a procurar criar uma zona de travessia para o pedestre que seja sua no confronto com os veículos que passam. Rapidamente, esse primeiro setor, ele se confina ali a partir até o A7 com esse novo edifício, mas se pode ver claramente essa inserção, a ideia nossa, que foi a de trabalhar as áreas do cais estendidas para a cidade. O cais é parte da cidade, ele não é o centro, ele faz parte do centro, é uma zona de grande importância para o centro de Porto Alegre. É aquilo que nós sempre falamos, é a memória, é a área que traz o seu nome na cidade. Uma leitura um pouco dessa praça, desse setor de lazer, dessa Praça das Águas, que a gente pode ver as fontes, um pouco essa simulação do uso pela população, lá no fundo uma série de mesas abertas para cafés, bares e esse tipo de situação, e o Guaíba, que se pode contemplar, né? A Praça Brigadeiro Sampaio, essa é uma conexão dela interna que estamos propondo para fazer com que os fluxos de pedestre, principalmente dentro dessa área do cais, eles sejam consequentes. Com esse edifício dessas atividades múltiplas, é um edifício transparente, e, como eu disse, transpassado. A gente pode ver que é possível ele se inserir harmonicamente dentro desses espaços. Caminhando para o setor dos armazéns, é o setor que chamamos de setor da memória. Essa é a situação atual, a leitura e a força que hoje os armazéns têm, principalmente por quem passa do Guaíba, né? Mas é uma leitura distante,
né? É uma leitura distante. A cidade não vê, e quem, para vê-lo, tem que estar nas águas a uma distância que não é aquela do usuário direto, né? O Osmar bem explicou aí só a evolução dos espaços a partir ali do A5, A6, do centro gastronômico, o A13 e o A4 para eventos, feiras, de Mercosul, Bienal, que foi uma solicitação muito grande, e a ideia é que entre esses dois armazéns possa haver uma conexão aérea, de modo a, em se tendo uma exposição de dimensão maior que aquela que um armazém comporta, possa se duplicar e, consequentemente, se fazer alguma coisa mais robusta do ponto de vista mesmo da cultura e do turismo, né? Caminhando naquele grande espaço de respiro entre o A13 e o A2, propomos a Praça dos Guindastes, na verdade, os guindastes remanescentes concentrados ali como memória do porto, né, como memória daquilo que é, ou daquilo que foi toda essa área. E, na sequência, o AB, o pórtico central, principalmente, ele sendo aberto, ele passa, sim, a ser o espaço de recepção, de recebimento, né? O grande espaço que a ideia é atividades ligadas à arte, cultura, comércio, gastronomia, turismo, fundamentalmente ligados a Porto Alegre e ligados ao estado do Rio Grande do Sul, né? Bastante focada nesse tema. A administração como um co-living, short stay, a alimentação também para ajudar ali. Só o A1 e o A2, que é a economia criativa, que eu só voltando, que eu acabei pulando, que é muito importante. Daí o short stay ele passa a ser uma área de apoio muito, muito fundamental para esse tipo de atividade. Dentro da ideia que o próprio governador já destacou, que para se criar possibilidades de fazer com que as boas cabeças gaúchas elas possam encontrar um espaço de desenvolvimento aqui sem que tenham que migrar para outras partes do país ou mesmo para fora do Brasil, né? Então, são essas atividades de apoio que nós procuramos trabalhar. A sede da Superintendência dos Portos junto com os bombeiros no B2 e o terminal hidroviário na sua função atual hoje e, se possível, até um pouco mais fortalecida, né, dentro dessa nova dinâmica. Esta é uma visão, uma fotoinserção também, onde dá para claramente ver que aquele pequeno aumento na borda de proteção dos armazéns não causa qualquer conflito visual e com as perspectivas que sempre se tiveram dos armazéns, né? Com a vantagem, obviamente, de que a cidade já é um pano de fundo inserido nesses percursos, ou seja, volto a repetir essa importância, ele está inserido dentro da cidade de Porto Alegre, né? Um pouco para se ver a ideia aqui dos armazéns, essas faixas claras de travessia na Mauá, são essas zonas mitigatórias ou essas interfaces de pedestre que nós sempre sugerimos se trabalhar um pouco com o piso desses cruzamentos na mesma altura do piso dos passeios, se substituir o piso asfáltico por um piso em paralelepípedo, que é o mesmo utilizado todo na zona do cais, de modo a fortalecer o uso ou a travessia dos pedestres. E, obviamente, se pode ver com uma faixa vermelha que corre ali, a proposição nossa de também trabalhar com outros modais que são importantíssimos, bicicleta e outros meios de locomoção, que a própria evolução e dinâmica das cidades ela sempre vai nos pedindo, vai nos sugerindo. A cidade é um organismo vivo. A cidade ela tem que ir absorvendo as novas demandas. Desse mesmo modo que os seus edifícios referenciais e históricos, eles vão, obviamente, se preservando na sua forma, mas vão
recebendo novos usos em função dessas novas demandas. Uma visão do setor dos armazéns ali, da Praça dos Guindastes, a Mauá, essa zona de travessia e essa zona de respiro, onde se tem os armazéns ao fundo e onde o Guaíba ganha uma presença muito forte, que hoje não tem nessa zona central da cidade de Porto Alegre. Uma visão agora do Guaíba, com a Praça dos Guindastes ao fundo, deixando também que uma situação colocada, que se procura, ao longo do Guaíba, se criar uma grande promenade, que chamamos assim, junto a toda essa orla, e um bulevar contínuo junto ao desenvolvimento da Mauá. Essa é mais uma visão desses armazéns, da possibilidade de travessia aérea entre um e outro. Se pode ver ali um pouco uma ponte que transpassa de modo muito delicado e preserva o armazém em todas as suas estruturas, e a tomada do uso por parte da cidade, né? Que isso é muito importante, e eu procuro sempre destacar essa situação. E a Mauá, que ganha essa nova dimensão. Esse é o setor dos armazéns, só para a gente entender um pouco, que, na verdade, se vai perto de 1,20 m de altura, que está se propondo. Se vê claramente que do Guaíba se vê os armazéns, dos armazéns se vê o Guaíba, e é um jogo, na nossa opinião, de ganha-ganha. Eu acho que todo mundo, e fundamentalmente a cidade, como do ponto de vista meu, como arquiteto, como urbanista, ela pode se beneficiar. Já na outra ponta daqui dos armazéns, a ideia é que o acesso, ou um dos acessos, se faça com a retirada do muro e de uma parcial do muro frontal hoje ao pórtico central, essa entrada possa acontecer aí de modo muito generosa, né? Também criando dentro dessas áreas que eu disse de respeito e de travessia do pedestre. Faço notar que o veículo, até então, ele sempre vai estar estacionado a 45 graus ao longo da Mauá, ele não entrará nas zonas dos armazéns, obviamente que somente aqueles para carga-descarga, para necessidades de bombeiro ou de qualquer outro tipo de sinistro possa necessitar, haverá, obviamente, essa situação, mas é uma zona de pedestres. O carro ele passa a participar a partir da entrada do pórtico, obviamente para conduzir para a zona das docas, que é a zona de maior adensamento e de atividades diversificadas, como nós colocamos, que são aquelas que constroem a própria cidade, né? A cidade é um lugar onde todos moramos juntos, é uma cidade que vivemos, trabalhamos, consumimos, nos aculturamos, estudamos, convivemos, é um grande palco desse convívio humano, né? Então, é fundamental que eu sempre defendi desde o primeiro momento a habitação dentro da área das docas, porque é fundamental que essa troca e esse uso diário, esse uso em todas as horas dos dias, seja sempre apresentado de modo a cidade, que é uma estrutura muito custosa, ela possa ser otimizada ao longo das suas 24 horas. Rapidamente, eu não quero me prolongar muito, nos armazéns, com a integração do cais e a Mauá e o pórtico, que podemos ver por essa imagem que ele se destaca profundamente. Uma outra leitura agora dessa promenade do pórtico central, que se vê transpassada as perspectivas da cidade. Aqui só, rapidamente, umas 3 isometrias para explicar um pouco esses momentos de travessia que estamos propondo, como é que eles podem estar acontecendo. A imagem talvez seja um pouco... ela não tenha muita força pela distância e pela leitura, mas é só para entender esses 3 pontos que achamos necessários. E uma vista interna dos armazéns, com usos possíveis,
que a ideia é aquela de preservar todas as estruturas metálicas e restaurar as estruturas metálicas, suas coberturas, suas estruturas todas e suportes dessa cobertura e inserir novos elementos dentro do armazém com estruturas independentes, que não sobrecarreguem as estruturas existentes e que façam e que ofereçam a possibilidade do respeito ao existente, mas acondicionadas a um novo uso. Eu sempre repito isso, de que o que preserva a arquitetura é o uso. É o uso. Né? E esse uso ele é dinâmico. Né? A gente vê isso, a gente é só caminhar por qualquer cidade europeia, a gente percebe essa dinâmica acontecendo em todos esses espaços. Né? Essa é mais uma visão também dessas possibilidades do armazém. E aí eu volto. Aí o Osmar só vai dar uma pincelada nesse slide e eu já venho aqui. Já fica aqui, nem sai. Sim. Não, acho que aqui é uma questão para marcar de que a gente sai de uma visão onde a gente estava falando da parte da concessão, então a gente vinha falando dos armazéns e agora a gente vai falar das docas. Como nas docas a gente está falando de uma alienação, ou seja, de passar para o privado, o projeto que a gente fala daqui em diante é muito mais conceitual. Então, ele não é puramente conceitual, porque ele está servindo, inclusive, para a relação com a prefeitura. Então, contrapartidas, análise, ele passa por uma questão de análise para dar, inclusive, segurança jurídica para um potencial investidor no projeto. Mas ele é um projeto referencial. Então, aqui é uma visão construída pelo BNDES, em conjunto com o consórcio, do que pode ser desenvolvido naquela região. E aí, obviamente, aqui o investidor tem muito mais liberdade para fazer o seu próprio projeto. Mas aqui, no âmbito de criar um conceito, de apresentar esse conceito, é que a gente entra nas docas. E aí eu devolvo. Obrigado, Osmar. Docas, indo dos três setores, essa é uma visão a partir da DOCA 3, para 2.1 e todo o setor da área dos armazéns. Quais são as nossas propostas aqui? Se trabalhar na DOCA 1, 2 edifícios de residenciais com comércio no térreo e com espaços no seu entorno dedicados à fruição pública. Esta é uma vista desse edifício, o edifício quase que propusemos aí com 2 elementos em cascata que tem a leitura muito rica desse entorno. Quanto mais se sobe, mais profunda fica essas perspectivas e mais interessantes ficam. E com os espaços nos seus meios e nas suas laterais dedicados a essas atividades. Tendo comércio embaixo, tendo esse tipo de serviço, também uma possibilidade de ser tomado como espaço de cidade. Né? Procuramos, eu digo aqui, fugir um pouco nesse momento, da ideia da habitação como um condomínio fechado, com as atividades ali dentro. Se possível, obviamente que terão alguns espaços dedicados a usos condominiais, mas procurar fortalecer a ideia de que o lugar de encontro é a cidade. Essa é mais uma visão a partir já da DOCA 2, olhando para a DOCA 1, que também nós estamos propondo, nesses meios entre docas, de criar espaços de pequenas marinas ou atracadouros mesmo, para poder dinamizar um pouco mais as possibilidades ou ampliar as possibilidades de uso dessa área, trazer também outros acessos a essa zona. Na DOCA 2, 2 edifícios corporativos, com 2 edifícios de habitação, nos térreos, serviço, ou comércio, perdão, e umas áreas no seu interior bastante ricas do ponto de vista do urbanismo.
Se pode ver aqui um pouco a ciclovia, que ela vai e avança até a última doca e percorre, como eu disse, toda a zona do cais. Os dois edifícios ali, que são que são conectados, e essa praça intermediária entre esses 4 edifícios que cria essa nova urbanidade, né? Já no setor 3, concluindo o setor das docas, 2 edifícios de habitação com espaços de comércio no térreo. A Praça Edgar Schneider, ela é preservada e destacada nos seus elementos tombados, nas suas estátuas centrais. Um edifício, hotel e corporativo também. E aqui, que não apareceu antes, mas o frigorífico ele existe, ele será transformado num espaço, como bem disse já o Osmar, um centro de cultura, museu, espaços de multiuso. Na verdade, a sua conformação hoje, ele é de uma malha 5x5 interna, uma malha estrutural, ela não nos permite grandes usos ou diversificados. Mas preservar toda a sua estrutura e criar um novo espaço interno que absorva novos usos que necessitam de um espaço maior do que uma malha de 5x5 é importante e fundamental, né? Essa é uma visão dessa DOCA 3. Em cima do frigorífico estamos propondo quase um greenhouse, um espaço de eventos com árvores mais protegidos, de modo à noite isso se transformar quase, principalmente por quem passa do Guaíba, como uma grande lanterna iluminada. Essa é uma ideia que marca como quase um farol da DOCA 3, né? Uma visão aérea um pouco, podendo ver a ideia de estarmos trabalhando com os tetos verdes, com a otimização das coberturas, o primeiro plano, o edifício de hotel e de serviços, no segundo plano, o frigorífico, com essa utilização da sua cobertura, num terceiro plano, a habitação, e na frente do frigorífico, a Praça Edgar Schneider, as marinas e o edifício lá ao fundo da DOCA 2, criando aquilo que chamamos mesmo da nova urbanidade, né? Nessa área que hoje ela não é ocupada, é um ativo de Porto Alegre que ele hoje está, como todos nós sabemos. Mais uma vista das docas, com a rua interna, ciclofaixas e tudo mais, para a gente poder contextualizar um pouco que sempre de todos os lugares que se passa, o Guaíba tem, assim como a cidade, uma presença muito forte. Essa é só a leitura em planta, que pode-se ver claramente, os espaços externos de fruição são muito grandes. Lá em cima é uma vista chapada, né, de quem está olhando da cidade ou da via interna o cais, e essa leitura maior, a vista geral a partir do Guaíba, desses novos edifícios que compõem, juntamente com a cidade já sedimentada, uma outra paisagem que acreditamos seja bastante harmônica. A vista geral dessa nova área, que é uma fotoinserção também, colocando as 3 docas nesta sequência. Eu acho que é isso. Da minha parte, eu passo agora rapidamente para o Osmar. Desculpe-me eu não ter olhado muito desse lado, que meio pela dificuldade da apresentação. E é isso, eu agradeço e passo a palavra. Obrigado. Posso ir com esse aqui também. Vou com esse aqui que dá mais um pouco de liberdade. Bom, agora eu volto aqui simplesmente para a gente trazer um pouco dos números do projeto, um pouco do modelo e fechar rapidamente a apresentação. Então, grandes números do projeto, eu acho que todo mundo gosta de ver um pouco de número, né? O que a gente está falando de investimento? E aqui eu começo dizendo que esse investimento, o primeiro que aparece ali, em todo o período de desenvolvimento, né, dos 10 a 15 anos. Estamos falando de algo em torno de 1,3 bilhão de investimento naquela área.
os 300 milhões desse total acontecendo nos primeiros 5 anos. Então, a gente está falando ali de toda a revitalização da área dos armazéns e os primeiros empreendimentos imobiliários nas docas, né? Obviamente, esse é um projeto de longo prazo, então 10 a 15 anos, né? A parte dos armazéns e do gasômetro acontece primeiro, então os primeiros 3 anos. Do ponto de vista de geração de emprego, estamos falando durante a obra de algo como 45 mil empregos diretos e empregos indiretos em torno de 5 mil. Enfim, um número de empregados, né, de pessoas trabalhando naquela área, não só nos comércios, nos armazéns, nos prédios comerciais, e um número expressivo de visitantes por dia, né? A gente vê aqui uma estimativa de 15 mil visitantes por dia. O modelo, a gente recomenda, né, e a gente vê os recursos oriundos da alienação do setor das docas sendo reinvestidos na revitalização dos setores dos armazéns e do gasômetro. E, para fechar, as premissas, né? Então, busca por modelos autossustentáveis, financiamento das obras de revitalização e urbanização com investimentos do setor privado, a proteção e integração da cidade, e aí, por conta do novo sistema de proteção, a manutenção do caráter público de toda a área, a mensuração da qualidade e do desempenho dos serviços prestados naquela região e os ativos revitalizados na área dos armazéns e do gasômetro sendo revertidos ao poder público após o término do contrato de concessão. A cidade ganha um presente, o Estado ganha um presente, o cidadão ganha um presente. É isso. Muito obrigado. Gostaríamos de lembrar aos amigos da imprensa que, ao término dessa solenidade, o senhor governador, juntamente com os técnicos, irão conceder uma entrevista coletiva no Salão Alberto Pasqualini. Neste momento, vamos ouvir o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Muito bem, uma boa tarde a todos, uma alegria recebê-los nessa tarde para a apresentação de um projeto sobre o qual nós temos muito orgulho, muita alegria de tratar e muita expectativa também. Quero saudar o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, César Schirmer, que está aqui representando o prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo. O prefeito está numa atividade fora do estado, junto a outros prefeitos, mas quero registrar, secretário, que se trata de um projeto sobre o qual a prefeitura tem total sinergia aqui com o governo do estado, né? E fico muito feliz de saber que ontem aprovaram as alterações necessárias no plano diretor, que inclusive se correlacionam com este projeto, né? Não apenas com este, mas com toda a visão sobre o centro de Porto Alegre, que é tema que está afeto aí a sua pasta. Mas quero saudar também ao seu lado o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Brem, que se envolve também diretamente com este tema, onde prefeitura, a área do Estado, né, mas só funcionará este novo modelo, toda esta visão sobre o Cais Mauá, desde que Estado e município estejam em acordo sobre a condução deste processo. E é isso que eu quero chancelar e destacar aqui, que o município é protagonista ao lado do Estado nesse processo para viabilizar a reconversão de toda a área do Porto de Porto Alegre. Saudar o Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa, também agradecer muito a ele. Esse processo começa com uma rescisão de contrato. Então, para poder construir algo novo, nós tivemos que destruir, de certa forma, ou desconstituir aquilo que tinha se estabelecido na forma de um contrato de concessão, que já deixava muito claro, não iria se pôr em pé, não conseguiria se sustentar. Foi uma tomada de decisão logo no primeiro ano de governo, que rendeu até dúvidas, críticas. Um dos receosos
sobre esse tema era o jornalista Túlio Milman, e até queria que ele estivesse aqui hoje, não sei se ele não está, porque sei que é um tema que o preocupa bastante, como preocupa a todos nós, e é importante também para mostrar para ele que eu nunca deixei de trabalhar como governador do estado, embora seja um pré-candidato à presidência, que eu estou trabalhando e cumprindo as minhas funções aqui também como governador. Mas foi uma decisão importante, arrojada, necessária. Se nós estivéssemos insistindo naquele modelo, nós não estaríamos certamente, seguramente, já não estava se vendo a sustentação daquele modelo, porque era a concessão de toda a área com obrigações de investimentos e um prazo estreito para o parceiro privado poder extrair o seu retorno ali, né, do investimento que teria feito, e por isso não conseguiria se viabilizar naquele modelo. Foi o que nós percebemos, né, determinei então a rescisão, a Procuradoria, de forma diligente e competente, conseguiu estruturar essa rescisão de forma que ela resistisse aos ataques que viessem judicialmente, como resistiu, e passamos então a um modelo em que a gente tem a concessão de uma parte e a venda do ativo, né, das docas, que vai ajudar a sustentar investimentos e depois pela concessão também, toda a revitalização que ali virá. Então, um modelo muito melhor estruturado, mais bem estruturado, e eu sempre ressaltei que eu insisti nesse modelo desde que eu pude acompanhar a experiência e estudar até a experiência do Brooklyn Bridge Park, que é um parque do lado do Brooklyn, da ponte em Nova York, que tem um modelo semelhante a esse, em que você permitiu a construção de prédios privados e tem toda uma política de revitalização então das antigas docas daquele porto desativado no Brooklyn. Se dá algum conforto para nós que estamos há tantas décadas esperando isso, lá também é coisa de pelo menos 20 a 30 anos que trabalharam para até conseguir fazer aquilo acontecer, até porque a autarquia portuária ou a personalidade jurídica do que controlava o porto lá era ainda mais complexo do que aqui, porque era de um consórcio entre os estados de Nova Jersey e Nova York. Então, era ainda mais complexo de resolver, porque envolvia ainda 2 entes. Aqui nós trabalhamos para, depois de feita a rescisão, retirar aquela área da poligonal do porto, que dá, por consequência, a capacidade de nós fazermos, então, estas vendas, essa alienação, e dispensar a anuência do Ministério da Infraestrutura de quem deveriam vir todas as anuências por qualquer intervenção numa área portuária. Então, também agradecer ao Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que compreendeu e que deu agilidade para que a gente pudesse ter a retirada da poligonal do porto, como conseguimos fazer. Saudar os nossos secretários de Estado, de parcerias, Leonardo Busato, que faz toda a nossa relação aí com o BNDES nos diversos projetos que nós temos, e são muitos. O presidente Montesano sempre destaca, né? Nós somos possivelmente o maior cliente do BNDES nos serviços prestados, né, como banco de serviços do BNDES. E em seguida aí nós estamos lançando as concessões das estradas aqui no Rio Grande do Sul. Já fizemos privatizações, temos outras privatizações pela frente, temos este projeto do CAIS, entre outros. Então, agradecer a parceria do BNDES e do Leonardo Busato, que é quem faz para nós essa coordenação de esforços, secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, que é responsável também pelas áreas portuárias aqui do Estado, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, e a nossa secretária de Cultura, Bia Araújo, que estão aqui conosco. Saudar o deputado estadual Beto Fantinel, também aqui com a gente, a Assembleia parceira importante em tantas iniciativas nossas, os representantes do BNDES, chefe do Departamento de Estruturação de Projetos Imobiliários, o Osmar Carneiro de Lima, e o diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Imobiliário, o Bruno Laskowski,
em nome de quem saúda todos os integrantes do BNDES. Eles são testemunhas. Quando a gente assinou o contrato, quando nós alinhavamos, eu fiz questão de ir com eles lá ao porto, percorremos, né, os espaços, caminhamos por lá, porque é, como eu disse, um projeto que nos entusiasma e que é de uma força simbólica para o Estado muito grande. Da ordem de grandeza, pelos investimentos que foram apresentados, os números que foram apresentados ali, por si só já é um projeto relevante. Ao lado das privatizações também bilionárias que nós estamos fazendo. Mas este projeto, o impacto que ele tem, além da repercussão econômica, dos empregos, o impacto na autoestima, nessa visão de futuro para o Estado, no que nós queremos comunicar, para onde nós queremos ir, certamente, por mais que seja intangível, de enorme impacto. Saudar o secretário, aliás, já saudei o secretário Germano Brem e o representante do consórcio Revitaliza, o arquiteto Renato Dalpian, em nome de quem saúdo os demais integrantes do consórcio que desenvolveram um trabalho até aqui muito bom, como a apresentação nos permitiu ver, de muita qualidade e com uma robustez e densidade técnica que nos dá muita segurança de para onde nós estamos indo. Nem se destacou e nem se apresentou aqui, né, os tantos obstáculos do ponto de vista técnico, jurídico, do que a gente precisa fazer para que tudo isso dê certo. Parece que é simplesmente vamos derrubar o muro, vamos construir um negócio, fazer. É bem mais difícil, bem mais complexo do que isso. A natureza jurídica, como se vai fazer a concessão, os recursos advindos da venda daqueles espaços, como é que eles vão se comunicar. Tem uma série de coisas aí que tem que ser resolvidas e que são resolvidas por uma competente equipe que vai desde as soluções do ponto de vista arquitetônico, de engenharia, né, como foi mostrado, e também do ponto de vista jurídico e de modelo de negócios que faça sentido para a cidade de Porto Alegre e para o Estado. Então, essa revitalização do Cais Mauá, eu até falei lá na inauguração do embarcadero e vou repetir aqui. Governantes geralmente gostam de dizer estamos fazendo aquilo que os outros não fizeram, ou que tantos governos passaram e deixaram de fazer. Eu costumo dizer, vereador Ramiro, que está chegando aqui, vereador de Porto Alegre, que é uma afirmação, muitas vezes, diria até na maior parte das vezes, injusta, por dois motivos. Primeiro, porque eventualmente um governo só está fazendo algo porque tantas outras coisas que eram prioridade antes daquilo foram feitas por governos anteriores, então chegou a vez de fazer aquilo, né? De uma estrada, uma rua que tem que ser pavimentada, quando se fala que há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos se espera e ninguém fez, bom, é porque outros governos eventualmente tenham feito outras que estavam na linha de prioridade na frente e agora chegou a vez daquela. Então é injusto, né, você classificar dessa forma que se faz aquilo que ninguém antes fez. E neste caso, porque também conseguimos fazer agora a partir dos erros cometidos no passado e que nos trazem um aprendizado. E esses erros aconteceram na tentativa, né? Os governos tentaram fazer, erraram, e esses erros vieram justamente de tentar resolver, e nós aprendemos com aqueles erros, observamos aqueles erros, identificamos os problemas e estamos aqui dando um novo passo, que estamos com muita segurança, com o aprendizado que se teve dos erros do passado, vai chegar ao fim que nós tanto desejamos. Então, nós procuramos dar soluções aos problemas históricos do nosso Estado. Essa do Cais, ela apresenta essa perspectiva consistente, conciliada, a parceria com a Prefeitura, que é fundamental. É um projeto que, embora seja liderado pelo Estado, ele tem um impacto na cidade, como eu disse, e por isso é o município um protagonista fundamental desse processo. Já destaquei a parceria que a gente tem com o BNDES, que é uma instituição extraordinária, que tem dado grande apoio para esses projetos de modernização do nosso Estado, do Rio Grande do Sul. A gente acabou de ver ali a perspectiva de mais de R$1 bilhão do investimento, do que vai circular em função do projeto do Cais, dos empregos que serão gerados, e os tantos outros projetos que a gente tem, mais de R$10 bilhões
de investimentos nas estradas, nas concessões, outros 11 bilhões de reais de investimentos que serão demandados aí pela Corsan até 2033, no processo de privatização que a gente está encaminhando, as privatizações e outras concessões, vão movimentar nesses bilhões de reais muitos e muitos empregos que vão ajudar o Rio Grande do Sul a crescer ainda mais aí ao longo dos próximos anos. O Rio Grande do Sul, que já está com uma taxa de crescimento bem superior à do Brasil nesse ano, né? A nossa expectativa é fechar o ano com perto de 12% de crescimento do PIB aqui no Rio Grande do Sul. Destacar mais uma vez a segurança que nos dão os integrantes do consórcio. Nós estamos trabalhando aqui sobre preservação de memória e projeção de novas perspectivas, novas convivências, novas experiências para o futuro, e é onde eu quero encerrar minha manifestação, que, como eu sempre destaco, o Rio Grande do Sul olha para o passado com muito orgulho. Nós estamos aqui diante de um espaço, né, que tem como porto 100 anos. O Porto de Porto Alegre completou seus 100 anos. Também lá naquele pórtico, quando olha no piso ali, né, tem 1921, a data também que o Porto foi inaugurado, mesmo ano deste Palácio Piratini. E nós nos orgulhamos muito do nosso passado, mas eu costumo dizer, nós não vivemos do passado, nós vivemos da expectativa do futuro. É para lá que nós vamos. E nós temos que saber ressignificar aquilo que se soube fazer ao longo dessa história toda, de acordo com esse novo momento histórico. Um porto que certamente movimentou muito das riquezas do nosso Estado, agora terá um outro significado com a movimentação da riqueza, dos serviços, da inovação, da cultura, da tecnologia, da gastronomia, e sendo, como eu disse ainda, uma alavanca para esta nova economia que exige encontros. A riqueza da capacidade de criação da nossa população vem justamente daquilo que somos capazes de fazer quando nos encontramos e criamos coisas novas, porque encontramos pessoas diferentes de nós e nesses choques de culturas se criam coisas novas. Esse espaço será um espaço certamente de muitos encontros para a geração de coisas novas, para agregar riquezas para o nosso, não apenas para Porto Alegre, mas para o Estado como um todo, porque vai ser um símbolo para Porto Alegre, que é a capital dos gaúchos, e, consequentemente, para todo o Estado do Rio Grande do Sul. E, por isso, não pode estar escondido atrás daquele muro. Que bom que nós podemos apresentar, então, que temos, de forma consistente, uma perspectiva para que aquele muro possa, então, ser efetivamente derrubado e integrado todo aquele espaço tão bonito para a cidade de Porto Alegre, para que esteja efetivamente integrado, seja o espaço dos bons encontros que a gente quer que ajudem Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul a caminhar com mais velocidade em direção ao futuro. Essas são, sem dúvida nenhuma, novas façanhas que se cumprem e que se cumprirão, porque vamos ter o encerramento do projeto aí até meados de janeiro. Então, depois nós passamos às tratativas para levar este projeto ao efetivo leilão da concessão, que estará programado, então, Osmar, para maio. Então, projetamos lá para maio do ano que vem, quando nós teremos um leilão e a efetiva concessão e, associado a isso, a alienação também das docas com a perspectiva desses investimentos, dando a solução que vai, ao longo dos próximos anos, além de devolver esse espaço para os porto-alegrenses e para os gaúchos e para os brasileiros e os estrangeiros que vierem para cá, vai também movimentar a nossa economia. Isso nos faz olhar para o futuro com muita confiança. Então, muito obrigado a todos os parceiros fundamentais nesse processo. Obrigado.
Lembramos que, na sequência, temos a entrevista coletiva no Salão Alberto Pasqualini. Gostaríamos de agradecer a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Muito obrigado.